começa a ler a Bíblia, que a gente pega lá do primeiro livro de Gênesis até Apocalipse, nós temos uma imensidão de situações temporais que está descrita, e eu fiz um paralelo disso com a nossa vida. No princípio, Deus criou todas as coisas e tudo de bom, e era maravilhoso. Deus criou o homem, criou a mulher, e era maravilhoso. Habitava num jardim extraordinário, não faltava nada, não faltava alimento. O homem, eu imagino que tinha sua capacidade em 100%. O homem não morreria, tudo de bom, não precisava gastar dinheiro com nada, porque não tinha dinheiro e não tinha porquê, porque tinha tudo disponível. O homem tomou uma decisão, pecou, e quando ele pecou, ele caiu, e o pecado então trouxe diversas situações que até nos dias de hoje insistem em nos perseguir. Só que Deus também, como eu estava dizendo, Ele já diz no livro do Apocalipse como é que vai ser o fim. Mas nesse trajeto, que eu falei para vocês que eu fiz um paralelo, eu também me vi nessa mesma situação dos livros. Quando uma criança nasce, quando eu e você nascemos, a gente não nasce com uma consciência de como vai ser a vida, a nossa vida. Eu imagino aquela criança, por mais que a primeira coisa que ela faz é chorar, mas ela vem para um mundo sem esse conhecimento, e a criança vai crescendo e tudo é festa, tudo é diversão, até que de uma determinada idade começa a ter algumas responsabilidades, e as realidades desse mundo então começam a aparecer, e nessa realidade vem também as dificuldades, vem os confrontos, vem as situações, e a gente, querendo ou não, a gente convive junto a situações, como no Éden, pós tomada a decisão de pecar, e a gente muitas vezes toma muitas decisões que entristecem o coração de Deus, que nos afasta dele. Só que Ele já tinha um plano para nós desde o início, e é um plano de resgate, porque Ele sabia do que poderia estar acontecendo. E aí, lá no livro de Isaías 43, a partir do verso 1, tem algo extraordinário que Deus está falando conosco hoje, e diz assim, Isaías 43, 1, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Aí, abre-se uma aspas, e Deus começa a falar conosco, não tema, pois eu o resgatarei. E esse resgatarei, ele está jogando um verbo para o futuro, que vai acontecer. Ele está dizendo, não temas, porque eu o resgatarei. Eu o chamei engraçado, chamei está no passado, resgatarei está no futuro, mas eu o chamei, está lá no passado, eu o chamei pelo nome. E aí, ele fala o que é mais importante, você é meu. Deus fala, você é meu. Quando você atravessar as águas, Ele já está falando, filho meu, você vai passar pelas águas, você vai ter a experiência de naufragar, mas quando você passar, você vai atravessar as águas, e eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E aí eu quero fazer uma ênfase na frase seguinte, ele diz o seguinte, dou o Egito de novo, resgate, percebe? Resgate, para livrá-lo. A Etiópia e a Seba em troca de você.
esse é esse Deus que nos ama. Mas por que Ele vai nos resgatar? E nos resgatar de quê? Ou de quem? Se nós formos olharmos essa situação e trazermos para o mundo real, hoje, principalmente nos grandes centros, existem sequestros de pessoas. E essas pessoas então são levadas até um cativeiro, e lá as maiores atrocidades psicológicas acontecem, e o filho das trevas fica falando: eu quero dinheiro, manda um pix, senão eu vou te matar, faz isso, faz aquilo. E a pessoa fica num estado tão emocionalmente perturbado, que muitas vezes até pensa: me mata logo. Essa pessoa fez alguma coisa para ela ser sequestrada? Não. E na palavra, Deus por 2 vezes, Ele está falando de resgate, mas de resgate de quê? Ninguém me sequestrou. Desde que você nasceu, o diabo tem tentado contra a sua vida. Desde que você nasceu, Deus, tendo os planos deles, como foi falado aqui, que eu sei os planos que eu tenho sobre você, planos de bênção, planos de crescimento, planos de um bom futuro, o diabo vem tentando tirar isso de você e aprisioná-lo e fazer de você escravo. Só que Deus está falando aqui nessa noite: olha, eu vou estar com você quando você tiver em qualquer situação, todas as situações, mas Ele dá uma garantia. E aí é onde eu acho extraordinário a gente conhecer a palavra, porque a palavra, ela não se contradiz. E se Deus está falando aqui: eu vou te resgatar, é uma promessa que Deus tem na sua vida em relação à situação que você está passando. Não importa qual seja, se é atravessando o rio, se é queimando no fogo, se é uma situação de doença, se é a situação financeira, Deus está falando para você hoje: qualquer situação que você estiver, não se esqueça. Ele fala, abre aspas: eu sou o seu Deus, eu vou te resgatar, eu estou com você. São palavras da Bíblia. Então eu posso cobrar isso de Deus? Posso, é uma promessa que Ele tem para mim, eu tenho esse direito. Mas obviamente, eu também tenho que ter coerência e consciência do que eu estou fazendo, de como eu estou andando, de como eu estou procedendo a minha vida. Não é pelo fato que Ele falou essas palavras que me dá uma certa garantia que eu vou fazer o que eu quero. Não. Nós não podemos mais ser quem nós éramos antigamente. O preço que Ele pagou, o resgate que Ele pagou, e eu nem cheguei ainda na morte de Jesus, o resgate que Ele pagou foi um valor muito caro, para você e para mim, ser a mesma pessoa que nós éramos. Não tem como a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que tem um passado nada atraente, vamos dizer assim, que tornou-se um viciado em drogas. Deus vai resgatá-lo. Deus vai resgatá-lo. E Deus não compete a ele, não atribui a ele o pecado, porque quando Deus toma pela mão, e aqui nessa mesma palavra, no capítulo 43, fala isso: Deus pega pela mão, Deus resgata. E não vamos nos fazer de ingênuo, porque muitos de nós, muitas pessoas já experimentaram o que não deveriam, se não drogas, vício de sexo, se não drogas e sexo, pegar alguma coisa que não era devida, roubo, entre outras coisas. Mas o interessante é que Deus está falando aqui: eu te resgato. Mas Senhor, eu não mereço, porque eu fiz tanta coisa errada. Deus não atribui
isso a você. Ele te pega pela mão, ele te tira lá do poço da lama, te traz para perto e ele deixa claro: você é meu, pronto. Agora, vem a parte mais importante: se ele faz isso comigo, ele me dá uma oportunidade de eu mudar radicalmente a minha vida. Eu tenho que levar em consideração o preço que ele pagou, através do que Jesus passou na cruz, ou antes da cruz até mesmo, porque se formos estudarmos, como devemos estudar os evangelhos, e ver o sofrimento de um homem, por causa de mim, por causa de você, o que ele passou, a humilhação, as dores, as pressões, pressão física, pressão emocional, pressão da sociedade, pressão da sua própria família, pressão da sua própria cidade, que quando ele foi lá e estava saindo da cidade, ele não pôde fazer nada, ele falou: o profeta não é bem visto nem na sua cidade. Os próprios da casa o desprezaram, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele apanhou. O que ele fez por mim e por você, naquele momento, naquela cruz, nós precisamos fazer uma reflexão muito grande a esse respeito, porque ninguém faria, meu irmão, ninguém faria. Eu dei um exemplo aqui uma vez, que assim, eu tenho um filho, se meu filho precisar de um rim, e for compatível, eu dou? Pode ter certeza que eu dou, pode ter certeza que eu dou. Se seu filho precisar de um rim, será que eu dou? Talvez eu dê. Mas e se for o seu filho precisar, ou o filho de uma pessoa com criança, se ele precisar, você daria o teu rim para ele? Ou alguém que matou o seu pai ou a sua mãe, você daria isso para ele? Dificilmente você iria fazer isso por ele. Só que Jesus fez. Jesus fez pelo pecador, para mim e para você, fez para todo mundo. E é por isso que ele é o único que tem o nome acima de todo nome. E nós temos que levar em consideração de uma vez por toda, entender a magnitude desse amor que ele tem por nós, que ele tem por você, que ele tem por mim. Porque mesmo a gente fazendo as coisas erradas, ele nos perdoa 70 vezes 7. Já com o nosso irmão, na primeira vez que ele se escorrega com a gente, se a gente puder, a gente nem olha mais para a cara dele, por coisas simples. O bom de estar no ministério, o bom de você conhecer a palavra, o bom de você conhecer a vida de Jesus, é assim: quando você encontra uma pessoa que você gosta, que você conhece, que é o teu amigo, por exemplo, mas esse amigo pisou na bola com você, perdoa uma vez, mas e se ele fazer isso pela segunda vez? Será? De repente a gente já falava: tira isso aqui da minha vida, mas Jesus fala: perdoa de novo. Mas e se ele fazer a terceira? Jesus só perdoa. O que nós vamos levar dessa terra, na verdade? A Bíblia fala que nós não devemos dever nada para ninguém, a não ser amor. E é isso que nós precisamos levar aonde nós formos. E aí você pode talvez estar falando: mas como é que eu faço isso na prática? Aprenda com os erros dos outros e com os acertos dos outros. Hoje pela manhã, todos os dias eu acordo geralmente 6 horas. Saio 20 para as 7, e antes das 7 eu estou no meu local de trabalho. E eu fui para uma sala de reunião, que tem uma mesa grande, encostei, não tranquei, só encostei a porta e comecei a orar lá, comecei a adorar o Senhor, e fui pegando no meu caderno e fui colocando os propósitos daquele momento de oração. Eu já tinha orado em casa de manhã cedo, madrugada, mas eu coloquei lá: Ministério Ágape,
as pessoas do Ministério Ágape, a minha liderança, os meus irmãos, cada um, minha casa, meu casamento, meu filho, João Gabriel, propósitos de Deus na minha vida, fui orando pelos propósitos, e de repente abriu a porta uma pessoa, que acabou de fazer agora em janeiro, uma cirurgia cardíaca, e estava passando mal, chorando, sem ar ali, ela sentou tudo, e sabe, naquela paz que a gente estava de oração, Deus só falou, ora por ela, é para isso que eu te trouxe aqui nessa sala hoje, então ora por ela, e eu coloquei a mão sobre a mão dela, e outra mão ela mesma colocou no coração, e ela começou a orar, e a chorar, a chorar, a chorar, a respirar. 10 minutos depois, era uma outra pessoa, mas detalhe, é uma pessoa que vira e mexe, desce a lenha na gente, e está tudo bem, e está tudo certo, porque se a gente ama, a gente não fica olhando as circunstâncias. Se a gente ama, a gente dá graça, dá glória a Deus, porque é o nome dele que tem que ser honrado, não o nosso. Aí a gente começa a colocar na prática, e aí Deus fala, está vendo como eu trabalho? Ontem, no dia de ontem, eu fiquei mais ou menos 7 horas resolvendo um problema de 2 equações, difícil de resolver. De repente o problema é tão simples, né? Eu não conseguia resolver, levei para casa e fiquei à noite, eu e mais o Johnny me ajudando, e eu fui apreensivo. De repente, não vou precisar dessas equações, esquece, isso aqui que você fez está maravilhoso, é assim que Deus faz, e é isso que Deus está prometendo nessa palavra de Isaías, que Ele quer nos resgatar de todas as situações, porque Ele já pagou o preço, não vai pagar, Ele já pagou o preço por você. Só que você tem que fazer então o quê? Uma autoanálise, uma avaliação de como que você caminhava, e não é para você trazer o lixo de trás, nem do passado, mas para você fortalecer. Eu posso falar de mim. Se eu pegar uma folha em branca e for escrever tantas, vou usar a palavra maldade, coisas erradas que eu já fiz, olha, o caderno ia virar folha. Mas eu não me preocupo mais com isso, por quê? Porque aquilo dali me trouxe uma clareza somente de quem eu era, no qual eu não sou mais. Eu tomo uma decisão, eu não sou mais tudo isso que eu escrevi. Por quê? Porque quando Deus me chamou pelo nome, quando eu estava numa sarjeta, vamos dizer assim, emocional, num conflito espiritual, Ele foi lá, me resgatou e me trouxe. E quando Ele me trouxe, Ele começou a me mostrar de tal forma, através da palavra, as clarezas das promessas que Ele tinha na minha vida, e que Ele tem na minha vida. Isso foi começar a mudar, e eu comecei a mudar a minha vida. Então, eu vi que eu não precisava mais ser quem eu era, eu não precisava mais fazer o que eu fazia, e eu era muito difícil. Eu ainda dou um pouco de trabalho para a minha liderança, eu confesso, mas naquele tempo, naquelas coisas da vida do mundo, gente, a cabeça de um jovem solteiro não tem coisa muito boa não tem não. E pela graça de Deus me coloca uma pessoa mais equilibrada que eu, mas também ali, meio ponderada, e a gente torna-se uma só carne, e as coisas do passado eu abri mão e não tenho saudade nenhuma, e de repente, eu me vejo ministrando uma outra pessoa, já é o terceiro caso, dizendo que uma das melhores coisas que Deus fez na minha vida, foi me privilegiar com o casamento, porque no casamento, agora eu compartilho tudo com alguém, com uma família, não tenho necessidade, não tenho saudade, não tenho vínculo nenhum
com a minha vida de solteiro do mundo e tenho presenciado todos os dias a glória de Deus na minha vida. O quanto Deus tem cuidado de mim e da minha família, o quanto Deus tem me livrado de situações. Às vezes eu confesso, porque eu sou humano, a gente dá umas cabeçadas. Mas eu confesso também que antes de dar essas cabeçadas, o Espírito Santo fala para mim, presta atenção, é isso mesmo? Às vezes você dá um passo que não era para dar, aí já foi, só que aí você tem que ser responsável pelas decisões que você toma. A vida vai nos proporcionar termos que passar por situações de tempestade. Vai. Mas se, eu sempre falo, se quem estiver no meu barco for Jesus, eu não vou me preocupar. Porque há uma entrega, e essa foi uma das decisões da minha vida. Há uma entrega total para Ele de estar nesse barco. Ah, mas para onde que Ele vai guiar você? Não sei, não me interessa, porque eu sei que para onde Ele vai é melhor de qualquer lugar que eu poderia ir. E na ponta do barco, aonde Ele está, e eu estou ali no meio, é Ele que está guiando o leme. E eu acredito totalmente que na direção que Ele me levar, eu serei bem assistido em todas as situações. Então eu não quero mais ser o Márcio de ontem. Eu não quero mais ter a vida que aquele Márcio tinha. Eu quero poder e tento fazer as coisas novas que a Bíblia fala, que tudo se renova. E que tudo seja pensando nele. Desde me levantar até eu me deitar. Hoje alguns dos irmãos foram visitar o Axel, está internado. A minha esposa estava lá. Foi no momento que eu cheguei, fiquei com o João, a minha esposa foi para lá. A emoção do nosso irmão Axel, ao ver irmãos lá com ele orando, a alegria e o rio de choro que ocorreu ali, é algo espiritual, algo sobrenatural, extraordinário. E é isso que Deus quer de mim e quer de você. Porque a Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que buscar o próximo e levar, sendo ferramenta, levar a unção de Deus aonde a gente for. Levar o Espírito Santo. E se deixar levar também pelo Espírito Santo. Nós corremos geralmente a nossa mente vinculada, o lado da mente vinculado à alma, vai fazer a gente correr atrás dos problemas do dia a dia, de dinheiro para pagar a conta, de resolver esses problemas. Isso aí vai existir. Mas quando a gente entende que acima de todas essas situações, Deus está na frente, Ele já deu a solução para esses problemas, seja ela de enfermidade, seja ela financeira, seja ela de família. Na terça-feira eu tive o privilégio de estar com a família do apóstolo lá em Tangará. Gente, que momento maravilhoso. Nós fizemos um culto lá, e reunido como família, e na ocasião, quem estava lá era minha irmã biológica, que mora lá. A minha irmã foi a primeira pessoa que aceitou a Jesus no século passado, e por algum motivo que não cabe julgamento, ela se desviou. Mas não é que ela desviou um passo assim e a coisa está aqui, ela desviou com vontade mesmo, que se eu falar para vocês, ninguém vai acreditar. E sabe o que o Espírito Santo fala naquela situação? No início do culto ainda, vai lá, na frente de todo mundo, pede perdão para ela. Mas perdão de quê, Espírito Santo? Ela tem muita mágoa.
de quando vocês eram criança, da forma que você agia, de como você tratava ela, de como você falava, na frente de todo mundo. Esquece orgulho, esquece vergonha. A lágrima começa a derramar, o ambiente já estava assim totalmente cheio da presença do Espírito Santo. Ela não esperava isso, porque ela mal conhecia as pessoas que ali estavam. Eu falei o que o Espírito Santo pediu para que eu falasse para ela, e eu pedi perdão para ela naquele momento, e o Espírito Santo me resgatou de quando ela aceitou, e eu creio que, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela ainda vai voltar para o caminho do Senhor. Mas para isso, quebra orgulho, quebra vergonha, quebra o preconceito, quebra tudo. É assim que Deus faz, mas Ele te prova, e quando Ele te põe à prova, não tem para onde correr, você tem que ir. E é por isso que eu sempre tenho falado, principalmente com você, faça daquele ambiente que você posta, um ambiente como um altar. Levanta aquele lugar, consagra aquele lugar a Cristo. E eu não estou falando para você que você vai ganhar milhões de seguidores, milhões de clientes, não. Eu só estou dizendo que aquilo ali vai ser um ambiente que as melhores pessoas vão entrar lá dentro e vão sentir não a sua presença, vão sentir a presença de Deus, e vai voltar e vai trazer mais pessoas. Mas comece a fazer um trabalho ali, naquele lugar. Quando eles saírem, dá um versículo da Bíblia escrito para eles, ou você compra, ou manda fazer, ou imprime, ou escreve à mão, e dê para ele, mostrando que ele é bem-vindo naquele lugar, que Jesus está com ele, Jesus vai acompanhar onde ele for. E o que eu estou falando para você, é para todos nós aqui. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de falar para o nosso irmão o quanto ele é importante, o quanto Jesus o ama, porque esse resgate que nós acabamos de ler, não é um resgate somente para nós que estamos sentados bonitinho aqui, não, é para todos. Só que Deus quer usar a boca de pessoas, Deus quer usar eu e você, para fazermos esse trabalho, esse serviço, para o reino. Não espera, meu irmão, você ter a minha idade de 55 anos para começar a entender a coisa e começar a fazer, não. Hoje, esse é o momento de você buscar o Espírito Santo, buscar o entendimento, a sabedoria que tanto Provérbios fala, ser conectado com o Espírito Santo e se deixar ser usado aonde você for. Mas vai ter barreira? Vai. Mas ele já falou, eu vou contigo. Vai ter problemas? Vai, mas ele já falou, eu vou vencer isso com você. Então é como se fosse uma partida já ganha, mas alguém tem que entrar no campo para jogar, e esse alguém é você. Deus quer continuar a fazer prodígios, milagres e maravilhas na sua família, através de você. E Deus não fica olhando a sua necessidade, Ele já conhece a sua necessidade. Ele quer ver agora como é que está a sua fé, o tamanho da sua fé. E de repente você pode falar, mas eu não tenho fé, ou minha fé é pequena. A Bíblia fala que Deus repartiu uma porção de fé para cada um. Então você tem fé dentro, você precisa praticar a fé que Deus tem. E tem uma outra parte da palavra que fala assim, peça mais fé que Ele vai te dar. Então você pode buscar mais fé ainda. Mas a fé você vai usar quando? É quando não tem mais jeito. Quando não, você achar que tal situação não tem mais solução. Se não tem como resolver, tem um ditado que fala assim, se não tem como resolver, resolvido está. Se não tem como resolver, ative a sua fé e deixa na mão de Deus, que Ele já te resgatou e Ele vai fazer o que precisa ser feito. Agora vamos tomar cuidado. A pessoa está atolada em situações de dívida, vai e faz mais dívida. Por exemplo, a pessoa está saindo de um vício, aí vai se alinhar com pessoas que têm um vício que ele tinha. Como é que faz? Sai fora.
sai fora. Você tem que levar a palavra. Leva a palavra, leva Jesus, fala o que Jesus já fez na sua vida, seja você uma carta viva, e vai voltando para sua família. Não precisa ficar naquele ambiente. Quando nós entendemos definitivamente o resgate que Cristo pagou por mim e por você, nossa vida começa a ter uma transformação sólida. E é disso que nós temos que ter esse entendimento, porque da porta para fora tem pessoas sofrendo, precisando de um auxílio, de um apoio. Eu falei para vocês aqui, e eu sempre falo, o evangelho é prático, gente. Eu falei para vocês de um médico formado numa clínica, médico, pessoas do altar, que já foi do altar, que tocava, está lá internado. Eu tenho uma situação de uma pessoa presa, sem prova, dentro de uma penitenciária. Eu tenho uma pessoa que está morando sozinha, sem ninguém, precisando de uma palavra, que alguém o leve. Eu estou falando de coisas, de pessoas que estão ao meu redor, próximo de mim, mas eu acredito que próximo de você, tem pessoas também precisando de uma palavra, e se você recebe essa palavra, você tem o poder e o direito de levar essa palavra aonde você for. Na verdade, você vai levar o amor, porque o amor resgata, porque foi justamente isso que Ele fez por você e por mim. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho por você, por mim. E eu duvido, sinceramente, de coração, você é verdadeiro, eu duvido que você entregaria o teu filho para morrer por um bandido. Duvido, mas Ele o fez. Ele o fez. Ele fez para o bandido, para o ladrão, para o adúltero, para a prostituta. Ele fez para todos, porque é a graça, o dom da graça, que Ele fez isso. Agora, se Ele já fez isso na minha vida, meu irmão, fez o que fez na minha vida, fez o que fez na vida de vocês, o que eu posso fazer agora? Anunciar a palavra aonde eu for, para que as pessoas possam olhar para mim, para você, e falar: deixa eu ficar mais um pouco com você, me fala um pouco desse teu Deus, me ensina um pouco mais dele. E é isso que Deus vai fazer com você a partir de hoje. Vai colocar pessoas estratégicas para que você fale de Deus com ela. E o que Deus mandar você fazer ou falar, faça. Né, Alessandra? Faça. Se mandar orar, ore. Se mandar jejuar por aquela pessoa, faça. Mas faça. Agora, para você ter isso, você vai precisar de intimidade. E intimidade você vai conseguir com oração, você vai conseguir com jejum, você vai conseguir com tempo, lendo e meditando na palavra. Aí sim, caso contrário, fica difícil. Não dá para a gente sair do lugar. Medite na palavra, busque a palavra. Todos os dias Deus tem algo grande, poderoso para fazer, não só na sua vida. Ele não é um Deus ignorante, mas Ele quer transformar você e transformar o ambiente que você estiver, a começar pela tua casa, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais. E aí Ele vai abrindo. Oração de Jabes fala que aumente as minhas estacas, e é isso que Ele vai fazer. Ele vai começar a abrir os ambientes para usar você como pessoa, como uma pessoa escolhida, para que Ele possa então praticar milagres, prodígios e maravilha. Como eu falei para vocês, Gênesis inteiro, Gênesis a Apocalipse,
ele fala justamente sobre isso. Nascimento, uma nova vida, depois vem uma vida de tormento, mas lá no final, no Apocalipse, nós temos um encontro glorioso com Jesus. Então, mesmo que você possa estar passando por turbulência, você tem um futuro glorioso com Jesus. Vou ler para você o que ele diz, a partir do 4 agora. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em teu lugar, e nações em troca de sua vida. E Deus está falando para alguém nessa noite: ei, não tenha medo, pois eu estou com você. É uma promessa que Deus está fazendo para você hoje. Não tenha medo, porque eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direito do Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe traga os teus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. É isso que Deus quer para você, meu irmão. Fica de pé.